Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica relativo, turma, a PMMG, beleza? Pega um papel, pega uma caneta, porque tem muito conteúdo que eu quero comentar com vocês. Lembrando, turma, segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, segue o Instagram do Monster também, monster.concursos, beleza? Pessoal, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de um assunto que sempre que está no edital, é dito e certo que vai cair na sua prova, tá? Até porque, turma, é um assunto muito tranquilo de ser contextualizado. E eu estou falando de razão, proporção e, consequentemente, regra de três, tá? Não tem para onde fugir, turma. Se você parar para analisar, o aluno ele sai do ensino médio tentando resolver qualquer questão por regra de três. Tô mentindo? Não, tá? Então vocês sabem, mas tem uns detalhes que realmente a gente precisa comentar aí. Show de bola? Primeiro eu vou ler uma questão e depois a gente vai revisar o conteúdo, volta para a questão e a gente segue resolvendo. Tranquilo? A questão vai falar assim, turma. Ó, em uma escola estudam 700 alunos, dos quais 400 são meninos. A razão entre o número de meninas e o número de meninos é igual a quanto? Ponto. Primeira coisa, turma, que você observa na leitura desse texto é porque você tem um comando, tá? É um comando relativo à razão. E aí você já pensa assim, pô, caiu razão, o que que eu preciso saber? Anota aí, turma, porque isso aqui é extremamente importante, tá? Uma vez que nós falamos sobre razão, você precisa lembrar que isso aqui representa uma divisão. Lembra que você já aprendeu divisão por meio de uma fração, tá? E não é diferente. Aqui você vai continuar tendo uma fração, um numerador, um denominador, não tem problema, beleza? Então, a uma razão, eu escrevo de qual maneira? R é igual a A sobre B. Ponto. Porém, qual que é a sacada de uma razão, turma? Aqui você precisa ter realmente essa distinção. Em uma razão, você tem o objetivo de comparar grandezas, tá? Dentro da matemática, isso daqui é possível. Aí surge uma pergunta. Qual que é a pergunta? O que é uma grandeza? Turma, eu quero que você anote assim, ó. Puxa uma setinha da palavra grandeza e você vai anotar. Pô, grandeza, tudo aquilo que pode ser medido ou contado. De novo, tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Aí você vai pensar assim, ó, pô, peraí. Tudo aquilo que pode ser medido. Olha, eu tava com febre esses dias. Minha mãe chegou e colocou um termômetro ali no meu braço e o termômetro marcou 39 graus. Percebe que você teve um instrumento capaz de medir alguma coisa? Essa alguma coisa não era a temperatura do seu corpo? É. Então você pode pensar assim, poxa, a temperatura é uma grandeza, porque ela é capaz de ser medida. Você pode pensar também que você tem ali uma altura. A altura, eu posso pegar uma trena, puxar do chão, subir, e você sabe que essa altura, ela é uma grandeza, porque eu consegui medir, entendeu? Então toda essa situação, número de gols de uma partida, eu consegui contar, é uma grandeza. Ponto. Sendo assim, e você tendo esse objetivo de comparar essas grandezas, você vai utilizar a razão, que é uma divisão. Percebe que eu estou colocando uma fração? Só que aqui, turma, você tem que ter a seguinte associação. Ó. Lá em frações, nós aprendemos que o número que fica em cima não é o seu numerador e o número que fica embaixo não é o seu denominador. É. Porém, uma vez que nós temos o objetivo de comparar grandezas através da razão, eu quero que vocês anotem o seguinte, ó. O seu numerador, ele passa a ser a nossa grandeza dita
antecedente. E já já eu explico isso, tá? O seu denominador, ele passa a ser a grandeza dita consequente. Como assim, Ian? Vamos pensar, ó, turma. Considere aqui, ó. Exemplo, tá? Exemplo. Eu posso colocar, eu vou dizer que a minha idade, 20 anos. Em cada perna, 20 anos, tá? Vamos considerar Ian 20 anos. Vamos considerar que Rian tem 40 anos. Beleza? A pergunta, turma, é a seguinte. Presta atenção. Eu vou chegar para você e vou perguntar, fulano, qual é a razão entre a idade de Ian e a idade de Rian? Ponto. Nesse exemplo número 1, percebe que primeiro eu falei o comando da questão, que é um comando relativo à razão. Percebe que primeiro eu falei a razão entre a idade de Ian e a idade de Rian. Na maneira como eu falei, turma, alguém veio antes e alguém veio depois. Uma vez que eu falo antecedente e consequente, é você ter exatamente essa distinção, tá? Então, se eu estou pedindo a razão entre a idade de Ian e a idade de Rian, a fração que a gente vai montar a partir de agora, ela é o quê? R igual. Lembra que eu coloquei que Ian tem 20 anos? Lembra que eu coloquei que Rian tem 40 anos? 20 sobre 40. Beleza? Aqui eu posso simplificar, ó. Corta 0 com 0. 2 quartos. Pode simplificar? Pode, porque é fração, tá? Meio. A comparação, ela é feita em cima desse resultado. Aí você vai me perguntar assim, como assim comparação? Porque a gente chegou no resultado de meio. E aí? Turma, lembra que a gente tem grandezas. Ponto. Eu posso falar, por exemplo, assim, ó. A cada um ano que Ian viveu, lembra que Ian tá em cima, antecedente. Tá? Lá ele. E aí você tem a idade de Rian, 40 anos. Então, a cada um ano que Ian viveu, Rian viveu 2 anos. É sempre uma relação de 1 para 2. Ponto. Seria diferente, turma, a fração. Você sabe ali, né, que no caso os números vão ser os mesmos. Mas seria diferente a fração se eu citasse na minha fala assim, ó. Pô, velho, eu quero encontrar a idade, a razão entre a idade de Rian e a idade de Ian. Ponto. Nessa fala, turma, quem que veio primeiro? Rian. 40. Quem que veio depois? Ian. 20. Você pode simplificar, tá? Isso aqui vai dar 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 para 1. Percebe também que você tem a seguinte relação. Rian tem o dobro da idade de Ian. Por quê? Porque a cada 2 anos que Rian viveu, Ian viveu 1. É sempre o dobro. A de cima é sempre metade. Porque eu falei primeiro, a cada 1 ano que Ian viveu, Rian viveu 2. Então, Ian viveu a metade de Rian. Entende? É sempre uma leitura. Então, essa leitura, ela faz muita diferença, tá? É você perceber aqui, ó, antecedente. E aqui é o consequente. Ponto. Vamos resolver questões agora? Bora. Pega essa ideia aí, porque realmente ela vai ser extremamente relevante. Tranquilo? Em uma escola, estudam 700 alunos. De cara, turma, você já sabe aqui, ó, que a quantidade total é igual a 700. Beleza.
Dessa quantidade de 700, você sabe que menino, 400, consequentemente, ó, menina, é o que falta para o total. 300, tá? Ele está pedindo para você calcular, turma, a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Qual é o comando da questão? Razão. Ele está querendo a razão entre quem? O número de meninas. Aí você precisa pensar assim, ó. O número de meninas não é uma grandeza? É. Ela não veio primeiro no texto? Veio. O número de meninos vem depois. Uma vez que você sabe que vem depois, seria a grandeza o quê? Consequente. Beleza? Seria a grandeza consequente. A razão que a questão está querendo montar é menina sobre menino. Você tem os dois valores? Tem. Menina, 300. Menino, 400. A leitura que você poderia fazer a partir de agora, turma, é simples. É você pensar assim, ó. A cada 300 meninas que você tem 400 meninos inseridos. É uma relação de 300 para 400. Só que você percebe que você não tem alternativa ainda. Por quê? Porque você não simplificou. Você vai cortar 0 com 0. Esse mesmo resultado, 3 sobre 4. Letra A, 3 quartos. Beleza? Então perceba o seguinte. É uma relação de 3 quartos porque a cada 3 meninas você tem 4 meninos dentro daquela escola. Essa é a leitura que você vai fazer. É normal você pensar assim também, turma. Quando você pegar o edital lá, tiver depois um período de inscrição, sai um documento chamado relação de candidato-vaga. Candidato-vaga é uma razão, porque você está comparando a quantidade de candidatos pela quantidade de vagas. Então, se eu chego e falo para você assim, ó, véi, a concorrência que você vai enfrentar é numa razão de 20 para 1. Aí você vai pensar assim, peraí, 20 para 1 candidato vaga, a cada 20 candidatos para uma vaga. Então, são 20 para uma vaga. Beleza? 20 para uma vaga. Show de bola? Relação candidato por vaga. Outra coisa, turma, ó. Sempre que a gente falar isso aqui, esse por, isso aqui é divisão, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala quilômetros por hora, o por é divisão. Eu estou dividindo quilômetro por hora, tá? Então, se você pegar uma questãozinha que tem essa palavrinha por, fica de olho porque é isso aí que acontece. Em uma loja, há 2.300 vendedores e 46 supervisores. A razão entre o número de vendedores e o número de supervisores é igual a quanto? De novo, o comando da questão é o quê? A razão. Ele quer a razão entre quem? O número de vendedores e o número de supervisores. Aqui você já pode montar, turma. Ó, razão entre quem? Vendedor dividido por supervisor. Beleza? Você tem os dois valores? Tem. Aqui você sabe que a quantidade de vendedores, 2.300, e a quantidade de supervisores, 46. Tem resposta? Ainda não. Porque você tem que dividir todo mundo. E esses valores aqui, turma, você pode, se você tiver dificuldade, você pode ir dividindo por 2, por 2, por 2, não tem problema, por 3 e ir fatorando, tá? Mas você vai perceber que isso daqui divide por 46 direto. E aí o que acontece? Quando você divide por 46 direto, aqui em cima dá 50 e aqui dá 1. Beleza? Eu vou pegar essas duas frações e vou dividir por 46. Quando você divide por 46, você vai chegar em 50 dividido por 1. Ponto. Qual é a leitura que a gente vai fazer?
A leitura que a gente vai fazer é a seguinte. Lembra que o número que está em cima não é a quantidade de vendedores. Lembra que o número que está embaixo não é a quantidade de supervisores. Como que você lê isso daqui? Você vai falar assim para mim, Ian, a cada 50 supervisores, ou a cada 50 vendedores, eu tenho ali na minha loja um supervisor. Eu poderia também dizer assim, ó, existe um supervisor para cada 50 vendedores, tá? Então você vai chegar nessa relação aqui agora, ó, um supervisor para cada 50 vendedores. Tranquilo? É você realmente realizar uma divisão e chegar nesse resultado. Vamos para mais uma questão, turma. Parece simples, mas e é simples, tá? É só você não ter falta de atenção aí, não. Para o pronunciamento do prefeito eleito, os seus apoiadores fizeram uma festa em sua posse. Das pessoas presentes, 300 vieram de outras cidades e 1.200 eram da própria cidade. Começa a acolher as informações que você tem, tá? Ele está pedindo o que aqui, ó? A razão entre o total de convidados da festa que vieram de outra cidade e, uma vez que você tem essa conjunção, você está separando o antecedente do consequente. E o total de convidados da sua festa. Ponto. Tem os valores? Tem. Bora montar a nossa razão, que é de fato o que interessa. Tranquilo? Quem que é a quantidade total de convidados que vieram de outra cidade? A questão ela falou, ó, turminha. 300, tá? Então você já tem o seu numerador. 300. E aí ele fala assim, e o total de convidados da festa. Não cometa o erro de chegar aqui e achar que é somente 1.200, tá? Não é. Por que que não é? Porque quando eu falo total de convidados da festa, eu não estou especificando de onde que é. É o total. Uma vez que é o total, é pessoas da mesma cidade e da cidade de fora. Então, além de colocar esses 1.200, eu preciso somar aqui, ó, 300, tá? Não cometa o erro de você ter uma relação assim, ó, 1.200 mais 300 e eu cortar esse 300 com 300, não. Isso daqui não vai acontecer, beleza? Se fosse uma multiplicação, poderia, porém não é. Turma, tem que somar, tá? Não tem para onde fugir. Vai ficar 300 sobre 1.500. Eu vou cortar 0 com 0, 0 com 0. 3 sobre 15. Tem resposta? Ainda não. Mas ainda não porque você consegue simplificar, que dá 1/5. Resposta correta, letra E. Lembrando que o texto da alternativa ela poderia ser igual da questão anterior, que é aquela questão lá do supervisor. A questão ela poderia falar, turminha, assim, ó. A cada uma pessoa de fora para cada 5 pessoas da festa, totais, incluindo quem é de fora e quem é de lá de dentro. Tranquilo? Então, o texto nem sempre ele vai vir como fração. Ele pode vir como texto e não tem problema nenhum. Uma questão interessante, antes da gente ir para a regra de 3, que aí é uma parte que realmente cai bastante, vai falar assim, ó, o desempenho de um técnico de futebol é de 15 vitórias em 25 jogos. Então você já tem aqui uns valores que você realmente pode ficar de olho, tá? 15 vitórias em 25 jogos. Ele está pedindo o quê? A razão entre o número de partidas perdidas e o número de partidas disputadas. Aqui eu quero comentar um detalhe, turma, porque isso aqui é interessante. Ó, pela lógica, assim, se você fizer de maneira rápida, você vai pensar assim, ó, poxa, eu tenho 15 vitórias, 25 jogos. Se eu subtraio isso dos 25, 10 vão ser o quê? Derrotas. Só que eu selecionei derrotas. Só que eu selecionei essa questão por um detalhe. Porque uma vez, turma, que você
está em um jogo de futebol, você não tem só derrota. Você não tem só partida perdida. Você tem empate, tá? É uma questão onde você poderia realmente entrar com recurso, porque ele especifica o esporte de um técnico de futebol. Ao invés de colocar partidas perdidas, o correto seria partidas não ganhas. Uma vez que eu coloco partidas não ganhas, eu estou citando a possibilidade de ter ali um empate. Então, uma questão dessa, por uma leitura, cabe recurso, tá? Você aprimorar essa situação de leitura de texto na interpretação, isso vai te ajudar, turma. Você vai bater o olho, vai saber que a questão pode estar correta, mas por um detalhe ela pode ser anulada, beleza? Aqui é simplesmente você pegar 10 sobre número de partidas disputadas, 25. Ian, pode simplificar por 2? Não, por 5. Você vai simplificar por 5 em cima e embaixo. 2 sobre 5. A cada 5 jogos, eu perco 2. A cada 5 jogos, eu perco 2. A cada 5 jogos, eu perco 2. A cada 2 jogos de 5, eu perco. É assim que a questão está pedindo para você interpretar. Beleza? Turma, vamos entender o que é proporção e vamos entender a situação de uma regra de 3, beleza? Então volta, pega um papel, pega uma caneta, porque aqui agora a gente vai ver o que é uma proporção. Proporção, turma, é você pensar assim, ó, é uma igualdade entre razões. Então o conceito fundamental que você vai colocar é esse. Você vai colocar é uma igualdade entre razões. Ponto. Lembra que razão é uma divisão. Expressa por uma fração, antecedente pelo consequente, etc. Exatamente. Beleza? Então, o que acontece aqui? Eu vou ter mais de uma razão. Então, eu posso colocar como A está para B, assim como C está para D. É o mais comum, mas você pode colocar assim, ó, assim como E está para F. Primeira ideia, olha como que eu estou falando. A está para B. A está para B. Assim como C está para D. Assim como E está para F. Ponto. Turma, entenda um detalhe. Olha que bacana. Isso daqui vão ser frações equivalentes. Como assim frações equivalentes? Turma, se você pega, ó, uma barra de chocolate e você divide ela em duas partes e você consome uma, isso aqui não é meio, isso aqui não é 0,5, isso aqui não é a mesma coisa que 50%? É. Só que é a mesma situação, turma, de você ter uma barra de chocolate, claro, juntas, né? Com 4 partes, e dessas 4 partes totais, você consumir 2. Então, sem problema, você poderia especificar como 2/4, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%, que é a metade, tá? Então, são frações equivalentes. Percebe que você escreveu de forma diferente, mas o resultado ele foi o mesmo. Uma vez que o resultado ele é o mesmo, turma, essas frações elas são iguais a K. K? Como assim, K, Ian? Isso aqui, ó, é a constante de proporção. Essa constante de proporção é o que garante o equilíbrio entre as frações. Se você perceber aqui, olha a ideia, olha a sacada. Você viu esses dois exemplos aqui. Mas e se eu escrevesse assim, ó, meio igual a x sobre 4? Aí você tem que pensar o quê? Poxa, ó, meio é igual a 0,5. Igual a x sobre 4. Isso tudo é igual. Então, isso aqui é igual a 0,5. Esse resultado é o nosso K. É o que garante o equilíbrio.
Dessa forma, essa fração, para ela de fato ser igual a meio, percebe que para de fato você equilibrar essa igualdade, o x tem que ser quanto? 2. Mas isso de maneira visual fica fácil de você enxergar, tá? Quando você pega, turma, uma igualdade entre razões do tipo A está para B, assim como C está para D, o que, que você vai fazer em uma situação dessa daqui de igualdade? Tá? Você vai multiplicar cruzado. É o cruz credo. Turma, esse cruz credo, na verdade, ele tem o significado assim, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso garante a igualdade, garante a proporção. Se você pegar esse exemplozinho aqui, olha o que, que acontece, ó. 1 vezes 4. Eu posso chegar aqui e bora anotar. 1 vezes 4. X vezes 2. 2x. 4 é igual a 2x. Sem nem passar dividindo, turma, você já sabe que para isso aqui ser válido, isso aqui tem que ser quanto? 2. Para garantir a minha proporção, aquilo ali tem que ser 2. E isso daqui de cima vem dessa relação fundamental da proporção. Tá? Acho que a relação, o teorema fundamental da proporcionalidade é algo desse tipo aí. Não vai realmente, não vai fugir disso daí, não. Show de bola? Pronto. Uma vez que você entendeu isso, a principal aplicação de uma proporção é uma regra de 3. Regra de 3. O que é uma regra de 3, turma? Entenda, ó. É um dispositivo prático que relaciona duas ou mais grandezas. Por que duas ou mais? Porque, na verdade, a regra de 3 ela é dividida em dois tipos. Ela é dividida em simples e ela é dividida em composta. Qual que é a diferença? É porque quando você tem a regra de 3 simples, é exatamente duas grandezas e a composta é mais de duas grandezas. Beleza? Nós vamos trabalhar aqui alguns exemplos. Show de bola? Vou explicar como que você resolve. Então, esse dispositivo prático, você vai perceber que você vai estar em um ambiente contextualizado e nesse ambiente contextualizado eu tenho a relação entre os valores das grandezas. Você vai perceber isso na prática, até porque você já tem uma noção disso daí. Porém, turma, primeira coisa, ó. Quando você for montar uma regra de 3, você entender que você tem ali um valor está para outro. Se eu mudar esse valor, o que, que acontece com o outro valor? Primeiro passo que você vai fazer é identificar as grandezas. Uma vez que você identifica essas grandezas, você vai colocar elas em colunas. Você vai montar uma tabela, tá? Então você tem coluna e você tem as linhas da tabela. E essas linhas são os valores que estão relacionando as colunas. Ponto. Segundo passo é você se perguntar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Ian, como assim? Você vai perceber, turma, que na resolução eu vou utilizar algumas setinhas, tá? É no sentido assim, mais visual mesmo, de você perceber está subindo, um valor desce. Então, por exemplo, ó, quando eu falar a partir de agora diretamente proporcional, você precisa entender que se um valor ele aumenta, lembra que a gente está comparando grandezas, né? Então, se uma grandeza aumenta,
a outra grandeza, ela aumenta na mesma proporção. Então, se um aumenta, a outra aumenta. Pela lógica, vamos pensar assim, ó. Se você trabalha mais horas, você ganha pela maior quantidade de hora. No caso do professor é assim, tá? Se você dá mais aula, você ganha mais. Se você dá menos aula, você ganha menos. Percebe que se eu aumento, a outra aumenta. Se eu diminuo, a outra diminui. Então, se uma diminui, a outra diminui também. Quando eu vou falar, turma, inversamente proporcional, você vai perceber assim, ó. Se eu aumento um valor, o outro tem que diminuir. É uma relação de construção e funcionário. Por exemplo, ó, dia e construção. Se uma pessoa constrói uma casa em 10 dias, 5 pessoas constroem essa mesma casa em quanto tempo? Vamos pensar de maneira ideal, né? Se você aumenta a quantidade de pessoas, o tempo ele tende a diminuir, tá bom? Então, se uma diminui e a outra aumenta, tudo isso daqui é diretamente e inversamente proporcional, certo? As setinhas são para indicar isso daí. Uma vez que a gente estabelecer essa relação, você vai perceber como que você vai montar a proporção. Porque a montagem da proporção, ó, montagem da proporção, isso aqui é o passo final, porque você precisa de tudo isso para montar a proporção, beleza? Uma vez que você monta a proporção, você vai cair nessa situação aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Vai haver uma variável, e aí você multiplica. A vezes D igual a B vezes C. Cruz, credo. Cruz, credo. Beleza? Cruz, credo. Achou a resposta. Tem uma noçãozinha ali de equação do primeiro grau. Matou a resolução. Show de bola? Vamos ler uma questão. Vamos montar. Anota isso daqui, ó. Tira um print, porque realmente a gente vai precisar disso daqui agora. Tranquilo? Então, bora lá, minha turma. Ó, próxima questão vai falar assim. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam, por dia, 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? O que você precisa perceber, turma, é o seguinte, ó, é uma situação assim, poxa, eu tenho aqui uma quantidade de grandeza, pessoas, tá? E eu sei que essa quantidade ela está relacionada com o reflorestamento aqui de 5 metros quadrados. Então você percebe que uma grandeza com a outra, existe uma relação de um valor de uma grandeza com a relação de um valor de uma outra grandeza, 3 e 5. Aqui é um segundo momento, porque ele fala, se mais 4 pessoas se juntarem ao que você já tinha, qual é a quantidade reflorestada? É uma questão de regra de 3, porque eu tenho um dispositivo que está relacionando pessoas e área, pessoas e área, pessoas e área. Beleza? Primeiro passo, coloque as colunas das grandezas. Então você sabe que você vai ter aqui, ó, pessoas. E você vai ter aqui área. Ponto. 3 pessoas reflorestam 5 metros quadrados. Se mais 4 pessoas se juntarem, então, ó, eu tenho 3, eu tenho mais 4. Beleza? Isso pode ser uma pegadinha. 7. Qual é a área reflorestada? Segundo passo. É diretamente ou inversamente proporcional? Você tem que pensar de maneira ideal. Se você aumenta a quantidade de pessoas, você refloresta mais. Se você diminui a quantidade de pessoas, você refloresta menos. Ponto. Uma vez, ó, se você aumenta a quantidade de pessoas, a área tende a aumentar. É nítido. Tranquilo? Uma vez que você tem essa relação de diretamente proporcional,
eu quero que você anote o seguinte. Os valores do jeito que está na tabela é a proporção. Como assim? Percebe que a coluna de pessoas não é 3 e 7? É só você colocar o tracinho, ó. Porque do jeito que está na tabela, vai ficar 3 sobre 7 igual 5 sobre x. Do jeito que está, vai ficar. É uma igualdade entre frações? É. Uma vez que é, turma, você vai fazer o quê? Cruz credo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes x, 3x. 7 vezes 5, 35. O 3 está multiplicando. Ele passa o quê? Dividindo. Então, nessa situação, o x é igual a 35 sobre 3. E andar decimal não tem problema, tá? Não tem problema, turma. Você pode só, de fato, deixar em fração, você pode, de fato, encontrar o decimal. Nem sempre o resultado vai ser exato, não tem problema nenhum, beleza? Então, a área reflorestada, 35 sobre 3 metros quadrados. E isso precisa ser a área para garantir a proporção aplicada na questão. Tranquilo? Vamos pensar dessa forma aqui agora, ó. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras que demorariam 18 horas para imprimir as provas. Quantidade de impressora é uma grandeza. Então você já pode vir aqui, ó, e anotar impressoras. Tempo é uma grandeza, tá? Então eu posso chegar aqui e colocar tempo. Nesse primeiro momento, você já tem uma relação aqui, ó, porque você sabe que 15 impressoras demoram 18 horas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Então você não tem mais 15, você tem 10 funcionando. Qual é o tempo em horas que será gasto na confecção das provas? O tempo para 10 impressoras é o que você quer descobrir. Então, aquilo que você quer descobrir não sabe, você chama de X. Tranquilo? Montou a coluna, o próximo passo é o quê? Ian, é verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos pensar, turma. Se você diminui a quantidade de impressoras, para você imprimir a quantidade de prova, você vai demorar mais ou menos? Vai demorar mais. Então pensa, se eu diminuo a quantidade de impressoras, o meu tempo de confecção ele é maior, porque eu tenho menos impressoras. Impressora e tempo passa a ser inversamente proporcional, tá? Aí tem uma observação. Tem duas formas de você fazer. Uma vez que o seu edital ele tem regra de 3 composta, eu vou aconselhar você fazer o seguinte. Pensa comigo. Isso aqui é inversamente proporcional. É ou não é? É. Tá vendo que você tem uma coluna da grandeza? Quando você tem inversamente proporcional, turma, você vai pegar uma fração e vai inverter. Eu vou resolver de dois jeitos. Presta atenção. Uma fração, uma coluna, eu vou inverter. Por que você vai inverter? Porque é inversamente proporcional. E quando você inverte, ela se torna diretamente proporcional e você monta a coluna, você monta a proporção. Vai ficar 15 sobre 10 igual. Como é inversamente proporcional, 18 não é 18 sobre x. Eu preciso inverter a coluna. Fica x sobre 18. Beleza? Vai ficar x sobre 18. Quando você inverte, é você multiplicar cruzado. Você vem aqui no canto e faz, ó, 15, 18. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 5, 1. Tá? Aqui a gente vai pegar aqui e apagar.
Show de bola. Vou fazer isso aqui embaixo. Assim, ó. 15, 18. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Pronto. Aqui você tem um resultado, turma, de 270. Beleza? 270. Quando você multiplica nessa situação, você vai ter 270 é igual a 10x. Porque é 10 vezes x, nesse sentido. Eu posso passar, e eu vou passar o 10 dividindo, tá? Porque ele está multiplicando a variável. Uma vez que você passa dividindo, 270 por 10, x é igual a 27 horas. Tranquilo? Então, esse valor aqui é 27 horas. E aí você falou para mim que tem uma outra forma de fazer, tá? Turma, tem, é mais rápida. Talvez você ainda me xingue, porque falou assim, meu Deus, você inverteu, que trabalheira. Era só você fazer isso daí. Porém, quando você tem esse edital com regra de 3 composta, eu evito mostrar dessa forma, tá? Porque na regra de 3 composta, como você tem 3 ou mais colunas, de fato você vai ter que inverter uma. Então, a noção de inversão de frações inversamente proporcional, ela é necessária mesmo. Não tem para onde fugir não, tá? Mas quando você tem regra de 3 simples, você pode simplesmente multiplicar na linha. Muito mais fácil, concordo. Tá? Só que se você se apegar a isso aqui, quando você chegar lá em regra de 3 composta, você vai se deparar com o que eu falei anteriormente. Então, seria uma situação de mais uma informação que você vai ter que aprender. Então, aprender uma e duas, eu prefiro aprender uma que resolva as duas. Mesmo que você precise entender que você precisa inverter a fração. Tá? E se você colocar aqui na horizontal, continua dando 270 igual a 10x. X é igual a 27. De verdade, eu prefiro que você aprenda isso daqui. Beleza? Porque vai ser necessário na regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, você não multiplica na linha. Entenda isso, pelo amor de Deus. Beleza? Turma, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado, revisado esse conteúdo, porque com certeza é uma questão dita e certa da sua prova, beleza? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Segue o Instagram do Monster, @monster.concurso. Se inscreve no canal e tem aqui embaixo, já ativa o sininho também para você não perder uma aula de matemática voltada para o concurso, beleza? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e fui!